Boa tarde a todos. Como nosso irmão Tadeu fala sempre, mais uma tarde de luz. A abertura comigo, Valéria. A prece inicial será com a nossa irmã Ivanilde Fontoura. A apresentação do Pai Bem vai ser um áudio que a Sucena vai passar do nosso irmão Carlinhos. A exposição com as nossas professoras queridas Francine Amui e Liz Faria. Francine, diretora da Escola Eurípides Barçanufo. Liz Faria, professora também em Sacramento, professora de música. Francine é coordenadora do projeto de teatro no Colégio Allan Kardec. Todas são evangelizadoras. Nós temos a participação da nossa irmã Yolanda em Uberaba e do nosso irmão Rodrigo Costa, da Rádio Vivência Espírita, que é uma rádio ouvida por todos, também que vai nos falar um pouquinho de Eurípides, contar uns casos. E nós teremos a mentalização da água e fluidificação, mentalização e fluidificação da água com a nossa irmã vice-presidente do nosso centro, Zenite Soares. Eu não posso deixar de fazer um comentário antes de iniciarmos a prece. A maioria aqui, eu sempre falo que esse é um grupo de coordenadores, pessoas dedicadas em várias casas espíritas, assistentes, pessoas que precisam também de oração. Todos nós precisamos muito nesse momento, mas eu estava escolhendo a prece, e aí vi uma prece de André Luiz, que veio folheando o livro. Decidi, a prece de André Luiz veio à minha mão. Aí, de repente, sabe aquelas coisas que caiu um livro no meu pé, literalmente? O livro estava aquelas revistinhas do Leon Denis sobre o estudo de Eurípides Barçanufo. Aí eu, opa, não é uma coisa normal assim cair a gente falando de Eurípides. Aí abri, gostei da prece inicial que foi feita em 2017. Olhando para não copiar, olhando na internet para poder copiar e colar, quem é que foi? Aí acho outra prece também de Eurípides. E o sobrenome de quem psicografou a prece. Vocês vão ver agora. Olha, que nada é coincidência, não é mesmo, tia Francine? Alzira Bessa França, Amui. Nada é por acaso. Como atingir a estrada luminosa da solidariedade? No cultivo do devotamento, na consagração da renúncia, no exercício da bondade em todas as horas de nossos dias. Irmãos, busquemos as belezas do bem em tudo e em todos, e, pouco a pouco, haveremos de encontrar o caminho certo e seguro da renovação indispensável. Não olvidemos dos deveres da fraternidade junto das criaturas, visto como família do Espírito é muito ampliada. Lembrai-vos de que o vosso próximo é a humanidade. Psicografado por Alzira Bessa França Amui, em Sacramento, e uma psicografia de Eurípides Barçanufo, que é a mãe de Dona Francine. Não é isso, professora? Na verdade, Valéria, a psicografia é de Corina Novelino. Mas está assinada dela, porque a outra era de Corina, mas essa aqui está o nome da sua mãe no livro. Ah, sim, não é porque eu vi aí, em 1957, Corina Novelino, então por isso que eu tô... porque o livro que é a autoria, que é organizado pela mamãe. Isso. Mas a psicografia é de Corina Novelino. Mas não deixa de ser uma coincidência muito grande. Todo mundo Sacramento, né? Claro, claro. Muito bem.
Então, agora, nós vamos pedir a nossa irmã Evanilde para fazer a nossa prece inicial. Pode Amado fazer Senhor, tá. Vamos começar. Falando assim, amado Senhor, pedimos proteção para a nossa reunião da tarde de hoje, envolvendo com muita luz as expositoras Francine Amorim e Liz Faria, que irão falar desse espírito de luz, Eurípides Barçanufo, de educador, e conhecido como apóstolo da CAD, sendo dos mais respeitados nomes do espiritismo no Brasil. Que Jesus esteja envolvendo esse espírito abençoado para trazer paz, luz, melhoras dessa pandemia em que assola a nossa terra-mãe. Que assim seja. Devolvendo a palavra à irmã Valéria, que conduz a reunião de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, agora, Francine, você pode ativar o seu microfone, por favor. Felipe, pode colocar a primeira apresentação. Um momentinho só, desculpa. Eu errei aqui. É a emoção de hoje. Eurípides é tudo de bom. Primeiro a gente vai fazer a apresentação da nossa casa. Açucena. Oi. Pode colocar o som do seu Carlinho. Peraí, rapidinho, Valéria, por causa que aqui o som está querendo sair. Então, pode deixar que eu falo. Tá ok. Vai passando. Vai passando. Pode dar uma paradinha aí, por favor. Então, conforme eu já falei para muitas pessoas, que todas as vezes que eu convido alguém, eu conto essa história. Esse daqui, de óculos, é o irmão Luiz, nosso presidente que já está na pátria espiritual, e ele estava chateado, resolveu ir até Uberaba conversar com o Chico, e dizendo que ele não queria mais participar de nenhum grupo, que estava cansado e tal. E aí o Chico pediu para que ele aguardasse até o final da reunião. E assim ele o fez. E aí, no final da reunião, o Chico disse que tinha um recado de Bezerra de Menezes, que era para ele juntar alguns amigos e abrir uma casa espírita. E foi assim que foi fundada a nossa casa, o nosso posto de assistência espiritual Bezerra de Menezes, em 62. Pode passar. Pode passando. A nossa casa fica em Oswaldo Cruz. Esse é o salão de palestras. Pode passando. Aí o irmão Luiz, o atual presidente que está aí ao microfone, é o nosso Carlos Nogueira, trabalhou muitos anos na FEB. Nosso grupo de assistidas. Pode passar. Pode passando. Nossa cantina, nossa cozinha, as meninas preparando a sopa. Lado de fora, onde tem sempre um chazinho fraterno. A nossa sala de maca. Tratamento espiritual toda quarta-feira, mesmo à distância. Pode passar. A evangelização.
Esse é uma foto que eu gosto muito, que faz um sucesso todas as vezes que a gente está em Uberaba. Essa foto passa em todas as pessoas que estão, principalmente na Casa da Prece. Esse menino já está um pouquinho maior, que as crianças crescem, mas eu gosto muito dessa foto. Como Eurípides, sendo professora, a gente trabalha com lúdico o tempo todo. Pode passar. Aí, Ivanilde. Olha a família de Eurípides. Nosso Bezerra. Doutor Bezerra, comigo com a nossa camisetinha. Pronto. Então, agora sim, a gente vai começar com a professora Francine. Pode começar, Francine, por favor. Boa tarde a todos vocês. É uma imensa alegria poder estar com vocês nessa tarde, né? Acho que a gente sempre procurando ver o lado bom de tudo na vida. Acho que essa pandemia tem isso, né? Conseguindo fazer com que a gente seja mais próximo, mesmo que tão distante, mas que a gente possa sentir as vibrações uns dos outros e que nessa tarde nosso caro professor Eurípides possa envolver a todos nós com as suas vibrações de muito amor, de muita paz. E a gente vai procurar, então, né, nessa tarde, falar um pouquinho desse espírito. Esse espírito que por nós, conhecido nesta existência como Eurípides Barçanufo, mas que sabemos ser um espírito que está junto ao Cristo e de um compromisso com o Cristo de muitas existências, né? É um espírito que traz para todos nós um compromisso grandioso na implantação do cristianismo na Terra. E especificamente nessa última existência nós conhecemos como Eurípides Barçanufo e que trouxe, que tem um compromisso com a educação, né, do espírito no Brasil. Então, Eurípides, já muito novo, sempre um aluno exemplar, autodidata no seu conhecimento, desde muito pequeno já iniciou sendo professor dos seus irmãos e ele funda em 1907, né, o Colégio Allan Kardec, primeiro em 1905, também nesse mesmo local que a gente está vendo aí, o Grupo Espírita Esperança e Caridade. E depois, 2 anos após, ele funda então o Colégio Allan Kardec, que foi o primeiro colégio espírita do Brasil, né? E o primeiro colégio espírita, do espírito, né? Do qual a gente tem conhecimento mesmo, de educação do espírito. E Eurípides, aqui encarnado, ele implantou uma metodologia muito diferente para a época em que o que se usava era a palmatória, e Eurípides abria ali sempre um diálogo, ouvindo amorosamente, afetivamente todos aqueles seus alunos. Naquela época, as salas eram separadas, mulheres e homens, e ele implanta, né, as salas mistas como uma oportunidade de estar ali juntos para que eles pudessem, então, estar cada vez mais buscando conhecimento. Então, as imagens que a gente está vendo aí agora, por exemplo, é do museu que hoje se encontra lá no Colégio Allan Kardec, retratando aí uma sala de aula. Esse espaço
ele está sendo remodelado, né? O ano passado nós tivemos toda uma reforma, eu não me lembro se vocês estiveram aqui o ano passado em caravana, mas muitas caravanas não tiveram nem como o ano passado ter acesso, entrar no colégio, porque ele estava em reforma. Então, após a reforma do colégio, agora nós estamos reformando o lar, e onde será, então, numa estrutura mais ampliada, mais moderna, ter o Memorial Eurípides Barçanufo, né? Então, esses móveis que fazem parte, que compõem o seu acervo, tudo aquilo que foi usado, utilizado por ele, pela sua família, será colocado nesse local. Aí a gente tem nessa imagem, né? Na imagem anterior, a Eurípides junto a Meca, sua mãe, e aqui do lado os seus irmãos, né? Aqueles 14 irmãos que Eurípides teve nesta reencarnação. E o trabalho de Eurípides enquanto médium, por todos os espíritas, é muitíssimo conhecido, né? E tem mesmo esse trabalho exemplar, porque ele tinha 14 mediunidades, as 14 descritas no livro dos médiuns, Eurípides as possuía. E era o apóstolo da caridade, como tornou-se conhecido. Mas hoje, nesse século, acho que é o século de Eurípides, mas é o século de nós entendermos e conhecermos o educador Eurípides Barçanufo. Esse espírito que vem estimulando a todos nós, espíritos espíritas brasileiros principalmente, a vivenciar o Evangelho de Jesus, a vivenciar a verdade em nossa vida, né? E Eurípides continua um trabalho grandioso ainda no grupo espírita, né? O Colégio Allan Kardec, essa é a sede onde fica o grupo espírita. Essa imagem que a gente está vendo aqui é da sala de reflexão, que hoje não está nesse espaço mais, que é exatamente esse espaço que está sendo remodelado, onde será o memorial, o novo memorial Eurípides Barçanufo. Mas a reflexão é um dos recursos que Eurípides trouxe através da sua metodologia, que ele vem trazendo cada vez mais a todos nós, através da evangelização de espíritos, para que tudo aquilo que nós conhecemos enquanto doutrina espírita, dentro dos ensinamentos trazidos por Jesus, possam ser por nós, nesse momento, vivenciados, né? Que nós saibamos refletir e vivenciar esses ensinamentos. Eurípides tem tido uma preocupação muito grande, principalmente com os espíritas, que têm retornado ao mundo espiritual em grandes dificuldades. Porque muitas vezes nós ficamos muito na filosofia e não vivenciamos, não refletimos, não colocamos todos esses ensinamentos em nós, né? Para o nosso crescimento, para a nossa transformação, para a educação do nosso espírito. Então, a evangelização de espíritos, que é essa metodologia que Eurípides nos trouxe, e que desde 1990 a gente vem procurando vivenciá-la, colocá-la em prática, ela que foi começada por ele, né, no Colégio Allan Kardec, e que hoje ela é aplicada tanto na Casa Espírita, no Grupo Espírita Esperança e Caridade, como também, né, na Escola Eurípides Barçanufo. Porque muitas pessoas, equivocadamente, acham que o Colégio Allan Kardec ele fechou. E, na verdade, ele nunca fechou, né? Quando chegou em 1969, com a nova LDB, o espaço e as exigências que a legislação pedia, aquele espaço do Colégio Allan Kardec, ele não mais atendia às necessidades. Então, havia possibilidade dele ser encampado por uma escola estadual aqui em Sacramento. E como o seu pedido à sua mãe foi para que, diante das dificuldades, que fechasse a farmácia, mas que jamais fechasse o colégio, o seu ex-aluno
Tomás Novelino, junto a Corina Novelino, que eram primos os dois, né? Eles então resolveram fundar a Escola Eurípides Barçanufo para dar continuidade ao trabalho do Colégio Allan Kardec. Então, a Escola Eurípides Barçanufo, que nós estamos vendo aí nas imagens, é a continuidade do Colégio Allan Kardec. Atualmente, né, a escola atende 300 crianças a partir de 8 meses de idade até o 5º ano. Para o próximo ano, nós já estamos, né, com todo um processo para a extensão das séries até o 9º ano. Então, gradativamente, nós iremos, então, ampliar para que a gente tenha um ensino fundamental completo nessa escola. Onde essa escola é uma escola espírita, não é uma escola que atende o espírito, independente da sua religião, porque nós precisamos de aprender, né, que nós temos estados evolutivos diferentes e respeitar as escolhas de todos. Mas quando nós estamos educando o ser espiritual, nós vamos então buscar auxiliar esse espírito na compreensão da sua existência, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. Então, a base da educação que Eurípides nos ensina é que venha trabalhar nos atributos do espírito, no pensamento e nos sentimentos que nascem no pensamento, para que a vontade e a consciência, né, atributos do espírito, possam ser todos movidos para que a vontade mobilize as forças necessárias para esse processo de educação e a consciência, né, onde estão assentadas as leis de Deus, através da reflexão, nós saibamos fazer as escolhas corretas em nossa vida, procurando sempre acionar, consultar a nossa consciência, para que a gente tenha um alinhamento na nossa existência diante das leis de Deus. Então, quando nós compreendemos esse ser que nós somos, né, o espírito que somos, que estamos numa oportunidade reencarnatória, e que esse ambiente nosso, né, Brasil, é um ambiente reencarnatório que tem os estímulos necessários ao nosso progresso, é dessa forma, com esse pensamento, que a gente tem procurado educar as nossas crianças, oferecendo as múltiplas oportunidades para elas. Então, elas chegam aí desde bem bebê, com 8 meses, e ali elas vão desenvolvendo. E a base da educação, né, que Eurípides nos ensina, nos propõe na escola Eurípides Barçanufo e assim também na evangelização, junto à criança, ao jovem, ao adulto e ao idoso, ele tem como base 2 pilares que nos sustentam. Que, primeiro, a natureza, para que a gente possa reconhecer a nossa natureza íntima, a criação de Deus que nós somos, né? E, de um outro lado, também a arte, esse recurso grandioso que é de educação, onde nós vamos, então, trabalhar as potencialidades do ser, com toda a essência, a sensibilidade, tocar a intimidade do espírito para que cada um possa se transformar. Então, é uma metodologia de educação, né, que ela não visa o outro, mas ela visa a mim. Então, ela começa em mim, nesse processo de educação. Então, Eurípides é esse espírito que, segundo Chico, né, foi o espírito que mais se aproximou do Cristo na Terra, tem sido esse irmão, né, esse espírito que tem nos estimulado, a todos nós espíritas, para que a gente venha a viver, né, a sentir os ensinamentos do Cristo em nós, para que a gente possa, sim, ser mais feliz, para que a gente possa ter maior compreensão, para que a gente possa aproveitar as oportunidades que nos são dadas para o nosso crescimento, para a nossa transformação. Então, como eu disse, né, e a imagem nos mostra aí um recurso utilizado na nossa escola, que é a arte, e Eurípides usava muito a arte no Colégio Allan Kardec, e buscando os contrastes.
Então, um dos princípios dessa sua educação é do contraste. Ele dizia assim: para espíritos fortes, papéis fracos, frágeis; para espíritos frágeis, papéis fortes. Porque quando a gente vai, né, principalmente no teatro, encenar uma cena, eu tenho que buscar dentro de mim aquilo que eu tenho de melhor para emprestar, entre aspas, para o personagem. E com isso eu tenho a vivência daquele sentimento, daquela expansão, e assim então eu percebo que eles existem em mim e que eu posso, né, viver como espírito que sou. Então essa foto específica que está aparecendo aí agora é a foto, né, que mostra o coral da nossa escola, junto às crianças que compõem o coral, e da Casa da Música, que é um projeto também que nós temos, que é de aprender e ensinar instrumentos. Essa é uma apresentação que aconteceu ano passado, no final do ano, na cidade de Uberlândia, onde a escola ela foi premiada, né, com o prêmio Escola de Atitude. Então, foi uma alegria muito grande para todos nós esse reconhecimento desse prêmio, através desse prêmio, né, de uma escola que é uma escola diferente, né, porque ela tem uma metodologia diferenciada e ela é pautada, né, com toda a base doutrinária da doutrina espírita. Então, todos os ensinamentos ali dados, assim como na época de Eurípides, quando ele estava muito entristecido, que a partir do momento que ele se tornou espírita, os pais, né, dos alunos foram retirando seus filhos do liceu sacramentano, e ele, num daqueles dias em que a gente às vezes se abate, ele orando, pedindo ao Pai que pudesse ampará-lo, eis que ele é envolvido por uma vibração da qual ele nunca nem tinha sentido, e ele é tomado pela mão, e mecanicamente então ele ali recebe a mensagem de Maria, mãe de Jesus, pedindo a ele que retirasse da tabuleta o nome Liceu Sacramentano, que era um resquício da vaidade humana, e que colocasse ele então o nome de Colégio Allan Kardec, e que instituísse às quartas-feiras o Evangelho de meu filho e também as aulas de astronomia. Então, assim como esse pedido de Maria para que o Evangelho fosse instituído na nossa escola, né? Assim como no Colégio Allan Kardec, no Grupo Espírita, diariamente nós temos os nossos momentos do Evangelho, da prece. Mesmo a escola, diariamente nós temos ali a participação dos médiuns do Grupo Espírita na realização do passe às nossas crianças. Então a gente vê que Eurípides, ele traz, né, primeiro a casa espírita e de outro lado a escola, porque esses dois pilares, quando se unem, então ele consegue olhar e educar o espírito. Então nós temos aqui agora na tela, nesse momento, né, o coral Corina Novelino, que é o coral do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Então, em todos os eventos, todas as oportunidades, esse é o coral que trazem as letras, né, psicografadas, musicadas, para que a gente possa se envolver pelas vibrações tão belas que a música nos traz e chegar até a intimidade do nosso espírito. Então, a arte, esse recurso valioso, não é a arte de apresentar, mas é a arte de sentir a grandeza de tudo isso que Jesus nos trouxe, né, nos seus ensinamentos, para que a gente pudesse, então, buscar cada vez mais o nosso processo de educação. E essas imagens aí, né, que estão passando agora, é desse belíssimo ponto turístico da nossa cidade, a Gruta dos Palhares,
Então, é a maior gruta de arenito das Américas e é um lugar muito bonito que acredito que muitos de vocês, quando vêm a Sacramento, né, gostam de visitar, porque realmente é um lugar de um privilégio da natureza, né? Um lugar belíssimo, onde nós nos orgulhamos muito de tê-lo em nossa cidade. Então, em linhas gerais, e muito gerais mesmo, né, bem assim resumido, a gente deu uma pincelada sobre o colégio e a escola Eurípides Barçanufo. São 2 pontos, junto ao Grupo Espírita Esperança Caridade, que são potenciais do trabalho de Eurípides Barçanufo, iniciado por ele e que há mais de 100 anos, ininterruptamente, né, continuam as suas atividades todos os dias, diariamente, né? Eu acho que talvez seja esse o nosso primeiro momento em que a casa vem realizando as suas atividades, hoje através dos recursos tecnológicos, mas no momento desse em que ela se encontra fechada, né? Por essa situação toda que nós estamos vivendo, mas sem deixar que diariamente os trabalhos aconteçam de uma forma para abastecer a todos nós nesse momento que estamos vivendo. Então, eu deixo aí aberto, né? A Lisleida agora vai trazer para a gente esse recurso valioso de educação, de sensibilização, que é a arte, através da música, além dos outros recursos, principalmente a reflexão, que faz parte, né, de toda essa metodologia que o nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo nos ensinou, vivenciou e tem nos ensinado dia a dia para que a gente possa colocá-la em nós, né, em prática, sair de tudo isso que nós estamos muito acostumados a fazer, que é de repetir, de filosofar em cima dos conhecimentos espíritas, mas nesse momento senti-los em nós, vivenciá-los, porque o momento que nós vivemos hoje é disso, né? De sentir em nós, para que realmente a gente possa ter a compreensão e o entendimento que a doutrina espírita traz para todos nós com uma beleza assim imensa, para que todos nós possamos ter toda a clareza da necessidade que ora nós estamos passando nesse momento, todo o planeta Terra, em especial nós brasileiros. Então, muito obrigada pela oportunidade, e nós estamos à disposição, né? Aquilo que tem o momento das perguntas, aquilo que for possível a gente vai estar respondendo. Então, eu quero muito agradecer ao convite, tá, Valéria, através de vocês, de todos, que muita alegria a gente tem sempre de recebê-los aqui em nossa cidade, tê-los conosco aqui no Colégio Allan Kardec, muitas vezes almoçando, né, conosco, que é uma forma de vocês contribuírem para a manutenção da nossa escola, que é uma escola filantrópica. Então, a gente agradece muito mesmo. E tem feito imensa falta para todos nós esse ano a presença de vocês aqui, né? Porque nos abastece muito com as suas vibrações. Então, recebam o nosso abraço e, em meu nome, um abraço de todos do Colégio Allan Kardec e do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Gratidão, gratidão por essas palavras belíssimas. Com certeza, o grupo de caravaneiros que está aqui presente também está com muita saudade, com muita vontade de voltar a Sacramento em breve. Assim que pudermos, nós estaremos aí, se Deus quiser. Se Deus quiser. Será mais uma alegria para a gente estar junto. Sim, com certeza. Então, agora, nós vamos chamar a nossa querida Liz. Por favor, ative seu microfone. Felipe e a Sucena, pode colocar a apresentação. Ô, Liz, só preciso saber se a gente vai colocar a sua apresentação. Já. Daí.
Já colocou. Mas você vai cantar, não é? Como a tia Francine falou um pouquinho da escola, eu vou cantar a música da escola primeiro, tá bom? Tá bom. Pode ser? Pode. Aí você vai falando para a gente colocar e passar a apresentação e as músicas, né? Tá bom. Ô, Felipe, então só um momentinho. Coloca tira essa tela, então, e coloca a música, é isso? A letra? Isso. Ou não precisa? Pode pôr para o pessoal seguir. Eu tô com a minha aberta aqui. Tá. Pode tirar aí, Felipe. Um momentinho só. Deixa eu compartilhar aqui a música, Felipe. Isso. Escola, né? Olha aí. Isso, a escola é a primeira. A próxima tela, Felipe. Obrigada. Isso. Todo mundo pode cantar aí em casa. Isso. Como a tia Francine falou da escola, vou cantar a música que é intitulada Escola e que conta um pouquinho da história mesmo da escola, certo? Chego alegre a cantar, vejo plantas alegrar, corredores para caminhar, horas onde devo entrar, carteiras, colegas, cadernos, tarefas, tudo se transforma em novo aprender. Carteiras, colegas, cadernos, tarefas, tudo se transforma em novo aprender. Vejo distante esta escola, pulsa dentro de mim uma força diferente que me enche de mil encantos. Que bom é tudo isso, um dia compreender que tive em minha vida esta escola bendita que norteou o meu saber. Aqui vejo o céu, vejo luz em minha vida, vejo professora se esforçar para o meu aprender. Aqui vejo o céu, vejo luz em minha vida, vejo professora se esforçar para o meu aprender. Obrigada, querida amiga, quando não mais juntos estivermos, lembre-se de mim. Quero tê-la guardada sempre no mais fundo do meu coração. Deus abençoe minha amiga. Aqui vejo o céu, vejo luz em minha vida, vejo professora se esforçar para o meu aprender. Aqui vejo o céu, vejo luz em minha vida, vejo professora se esforçar para o meu aprender. Bom, pode voltar a apresentação lá, Valéria. Felipe, a apresentação agora no PowerPoint. Isso. Pode tirar essa e colocar outra. Uhum. Vou conseguir.
Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Para quem não me conhecia ainda, eu sou a Lisleida, mais conhecida como Liz, mais fácil de falar. Sim. Eu tenho 24 anos, eu estudo letras, né, faço letras. Também sou professora de música, de inglês e português e estou na Casa Espírita desde da barriga da minha mãe, como se diz. É uma alegria muito grande falar da arte, falar de Eurípides, porque é um professor que é um grande exemplo para nós, né? Todo mundo sabe, né, a influência que ele tem, principalmente para nós educadores, né? Eu tenho tido oportunidade esse ano, desde o ano passado, na verdade, de estar em contato mais próximo com as crianças na evangelização, com a música, através da música. A tia Francine foi minha evangelizadora e assim que completou a idade da mocidade, né, a gente partiu para participar dos trabalhos da casa. E como eu ainda faço faculdade, eu não tenho oportunidade de estar presente durante a semana na evangelização mais. Então, no domingo, que é quando eu estou presente, eu participo com as crianças com a música. A gente faz a trilha sonora deles, digamos assim, durante a evangelização. Então, tem músicas, né, que falam da natureza, tem músicas que falam da arte e que demonstram principalmente a grandeza e a expressão das crianças, né? Que tudo é através do que elas ouvem, do que elas veem, elas vão se expressando, né? Eu trouxe também aqui, para quem também não sabia, eu faço parte também, já fiz parte também, aliás, da oficina de teatro, participei também durante muito tempo e participo do coral até hoje, graças a Deus. Eu não estou conseguindo manter o teatro pela questão dos estudos, né, que eu não posso estar presente sempre, mas o coral, sempre que eu posso, eu participo. E é um trabalho que alimenta muito, porque, como a tia Francine muito bem falou da reflexão, que é um recurso muito forte, e a música traz isso para a gente, né? Através das letras a gente consegue refletir e, ao mesmo tempo, trabalhar a arte, que também é um recurso muito grande para a gente trabalhar, né? Eu também vivo da música hoje profissionalmente, então ela está presente comigo desde sempre. Não largo dela, como se diz, está comigo. Eu trouxe no slide para vocês, falando algumas coisas essenciais assim que a arte traz sobre nós, né? Usando como base o livro de Leon Denis, né? O Espiritismo na Arte. Ele traz para nós, né, que a arte é a lei do progresso. Então, a arte é um recurso muito forte que permite a nós uma alavanca para a gente estar progredindo, né? Que seja através da dança, seja através da música, seja através de uma pintura, né? A gente coloca o nosso sentimento, tudo que a gente está sentindo naquele instante, né? E que a gente quer emitir para o outro, a gente consegue expressar através da arte. Liz, você está conseguindo ver a tela que eu estou passando? Você está conseguindo ver? Ok. Tô sim. Tá bom. E como o nosso tema, né, falando sobre o professor Eurípides, o professor Eurípides, como a tia Francine também disse, ele, né, fazia uso total da arte durante as suas aulas, né? Então ele gostava de levar os alunos para a natureza, despertar neles a importância da arte, do bem que a arte faz para nós, né? Harmonia, vibração,
Porque tudo que a gente emite, ele volta para nós, né? Então, ela é um grande recurso que traz isso para nós, né? Essa liberdade de expressar o que a gente sente e expressar para o próximo também como a gente sente, né? Então, isso é muito importante. Eu trouxe para vocês aí até algumas fotos, né? Nós temos um momento também, aos domingos, logo após a evangelização, um momento em que a gente faz a prece debaixo da mangueira, e essa prece é destinada aos jovens que por algum motivo, infelizmente, tiveram sua reencarnação interrompida, né? E nós sempre fazemos aos domingos. Aí eu trouxe até para vocês a presença do Moacir Camargo, né? Que sempre que ele pode também, ele está com a gente aí, né? É o nosso maestro do coral, inclusive, né? Isso. Estão me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Isso. Ah, então sim, tá. sim. Certo. Eu percebo que através da arte a gente tem uma possibilidade muito grande de, além de expressar tudo aquilo que a gente sente, externar para o outro, né? A gente faz também uma limpeza nas nossas vibrações, né? Porque de acordo com o que a gente ouve, é o que a gente transmite. De acordo com o que a gente fala, né? É o que a gente transmite para o próximo. Então, é muito importante, né? A gente sempre estar em contato com vibrações elevadas, com músicas que tragam, né? Uma mensagem para nós, que tragam essa harmonia interior, essas vibrações de paz, de tranquilidade, que é principalmente o que a gente está mais precisando nesse momento, né? Então, fazer uso de uma boa música, de uma boa leitura, de uma boa dança, de qualquer expressão de arte nesse momento, eu acredito que ela seja válida, porque a gente expõe aquilo que a gente está sentindo, né? Eu trouxe aí para vocês também umas fotos da evangelização, né? Porque as crianças, elas são chamadas a atenção, né? Eu sempre levo o violão, né? Para a gente cantar, e eles se interessam, né? Então a gente vê desde pequeno eles com interesse que é despertado daquilo que com certeza também eles têm vivências anteriores, né? De suas reencarnações anteriores. Então, eu trouxe aí algumas crianças nas fotos, né? Inclusive crianças que estudam na escola Eurípides Barçanufo, e também tem esse grande incentivo, né? Porque a escola tem todo um trabalho voltado à arte que desperta isso nas crianças, a criatividade, se expressar. Então, isso é muito importante. Eu já estudei na escola também, né? Eu estudei do segundo ao quarto ano, quando eu estudei. E é muito forte a questão da arte, e quando a gente se identifica é mais forte ainda, né? Porque eu tinha a presença do Moacir e da tia Camila, que é a professora de música também, né? E a tia Camila, inclusive, rege o coral até hoje, junto com o Moacir, quando ele também pode estar presente. Então, é muito importante, é muito forte essa questão da arte. E ver nas crianças isso despertado desde sempre também é muito importante, né? É muito bom ver que eles conseguem perceber que aquilo também faz bem para eles, né? Que é um recurso que consegue chamar atenção, que consegue ensinar, que consegue harmonizar, que consegue tranquilizar. Liz, quando a gente vai a Sacramento, a gente vê a presença dos corais, né? Coral é muito importante, todos os lugares, todos os cantos, todas as casas e Sacramento, a música está sempre presente. Sim, sempre. É isso? Eu acho que através,
pela minha vivência, assim, né, desde sempre, com a oficina de teatro, com a oficina de música, né, com o nosso coral, é muito importante a presença dessas letras, assim, que nós temos no coral, que a gente consegue ver realmente que as crianças, por mais que às vezes pequenininhas, às vezes pelo próprio ritmo da música, aquilo já traz para eles toda uma vivência, eles conseguem expressar assim por meio de alegria ou por meio da tristeza, ou eles começam a bater palma, eles se envolvem. Então, assim, a gente vê que a arte está dentro deles, né? Só precisa de um impulso para ser expressada, para ser externada. E o coral sempre foi muito importante. E para mim, que participei desde pequena, é muito bom poder estar dando continuidade, né? Hoje, o Moacir, ele vem a Sacramento uma vez ao mês ou a cada 15 dias, conforme o tempo disponível dele, né? E eu estou tendo a oportunidade agora também de ensaiar as crianças, ensaiar o coral infantil. Agora a gente está parado, né? Porque por causa da pandemia não está abrindo, mas eu estou tendo a oportunidade e a gente vê o quanto eles parece que se libertam, né? Cantando, são crianças a partir de qual a idade das crianças? Oi? A idade das crianças que começam no coral. Olha, a gente, assim, tá pegando aqueles que têm mais afinidade. Então, tem crianças que começam com 3, começam com 4. A partir do momento que ela for conseguindo desenvolver bem a fala, né, e ela quer vir participar com a gente, ela é bem convidada. Que bom, que bom. Sim. Vamos cantar, então? Vamos cantar mais uma. Vamos cantar agora Semear. Semear, semear a luz, semear a verdade, a esperança, semear, semear o trabalho, semear a fé e o evangelho, semear, semear é plantar, plantar para colher, semear, semear. Eis a tarefa de hoje, semear, semear nos corações, nos pensamentos, semear para que o Brasil floresça, floresça, florescer com novas ideias, novas ações, novo trabalho, novo semear, novo tempo, novos evangelizadores, novo tempo, novos evangelizadores, novo tempo, novos evangelizadores de espírito. Semear para que o Brasil floresça, floresça, florescer com novas ideias, novas ações, novo trabalho, novo semear, novo tempo, novos evangelizadores, novo tempo, novos evangelizadores, novo tempo, novos evangelizadores de espírito.
Muito bem. Agora, nós vamos pedir à nossa irmã Zenite para fazer a mentalização. Depois nós vamos para as perguntas e o Rodrigo vai nos contar, né, Yolanda, o que ele faz, que quando o filho dele nasceu, o que ele fez, para onde ele foi. Eu quero saber dessa história direitinho depois da nossa mentalização. Isso, vamos falar, inclusive, onde foi que ele ficou noivo. Vamos começar por aí. Isso. Por que tem a ver com Eurípides isso? Exatamente, vamos ouvir essa história. A conversão dele. Muito bem, Zenite. Você está me ouvindo, Zenite? Estou sim. Vamos pegar nossas águas, nossas garrafinhas, já que a gente não pode ir para a nossa casa espírita pegar nosso copinho d'água, nós temos a nossa casa espírita em casa. Graças a Deus, que a paz de Deus esteja com todos nós. Vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração. E acharei repouso para vossas almas, pois é suave meu jugo e é leve meu fardo. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, e na confiança, na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens sobre aquele que nada espera após essa vida, ou que simplesmente duvida das aflições, e assim cai com todo o seu peso, e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Então foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Mas, entretanto, se tem uma condição para a felicidade dos aflitos, e essa condição está na lei por ele ensinada. Seu jugo é a observância dessa lei, mas este jugo é leve e a lei é suave, pois que a pena impõe como dever o amor e a caridade. E é assim, meus irmãos, que aqui estamos, sob a égide de Jesus, sob esse patrono da nossa evangelização, Eurípides Barçanufo, pelos nossos irmãozinhos assistidos da nossa casa, que se encontram à distância, pelas nossas mãezinhas assistidas, Pai, que neste momento Tu possa envolver a cada uma dessas pessoas. E assim te rogamos e te pedimos, Senhor, por todos os enfermos, por aqueles que estão nas nossas pastas, nas nossas mesas de tratamento, por esses que estão nos assistindo neste momento, na certeza que a fluidificação dessas águas possa recompor o remédio que cada um de nós estamos precisando. E assim, Pai, aqui estamos agradecidos por essa oportunidade e te rogamos, Senhor, que Tu venhas socorrer aos hospitais de emergência, aos UPAs, todos que estão acometidos, Senhor, dessa enfermidade da pandemia, do Covid-19, mas tantos outros com outras enfermidades, Senhor. Que a Tua misericórdia se faça presente. E assim, Pai, pela nossa humanidade sofredora, e aonde houver dor e sofrimento, a Tua misericórdia se faça presente. E assim, Pai, em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome desse amigo de todas as horas, que é Bezerra de Menezes, aqui estamos, Senhor, gratos, Senhor, por essa oportunidade, e com a palavra, a nossa irmã Valéria, dirigente dos trabalhos de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Agora, antes de eu responder as perguntas aqui, de passar para os nossos palestrantes, eu vou pedir a Yolanda que
ative seu microfone para ela fazer as perguntas para o Rodrigo responder, por gentileza. Yolanda, você com a palavra, enquanto os outros podem colocar as perguntas aqui no chat. Já tem algumas perguntas aqui. Enquanto eles conversam, eu vou lendo as perguntas aqui. É verdade. Boa tarde a todos. O nosso amigo Rodrigo, de São José dos Campos, ele participou de uma caravana que eu organizei aqui para essa região, de São José para cá. E ele veio apenas acompanhando, a ideia dele era apenas acompanhar a namorada dele. Nada mais, nada menos, não tinha nenhuma vontade de se aprofundar em nada. E quando ele chegou no colégio Allan Kardec, a gente fala um pouquinho, depois tem a palestra, ele se apaixonou por Eurípides Barçanufo, pela vida de Eurípides. E aí, quando é um belo dia, ele me convida para vir a Sacramento para participar do noivado dele. Então, agora eu gostaria que ele contasse onde foi que ele ficou noivo. Rodrigo? Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade, agradecer a Valéria, parabenizar por essa iniciativa, agradecer a Yolanda também. A Yolanda, eu sou eternamente grato por ter me mostrado e ter me levado a Sacramento pela primeira vez. Eu digo que ir a Sacramento, ir para Uberaba, como um ouvinte do programa que eu participo, é um programa chamado Vivência Espírita. Ela disse que ir para Uberaba, ir para Sacramento é fazer uma pós-graduação em Espiritismo. Né? Então, se o Centro Espírita é uma universidade do Espírito, ir para Sacramento, ir para Uberaba, para esse triângulo de luz, Araxá, é fazer uma pós-graduação. Queria parabenizar também a Francine, né, pela explanação, pela explicação dessa metodologia, e também a Liz pela essa harmonização musical. Não me sinto à altura de vocês, né? Vocês estão aí respirando o ar de Sacramento. Eu me sinto somente um aprendiz, né? Aprendendo ainda com o nosso professor Eurípides Barçanufo. A Yolanda, como disse, eu comecei no Espiritismo muito mais pela parte teórica, achei que estava entrando pelo conhecimento, mas a gente sempre entra pela dor, né? E quando eu tive a primeira vez em Sacramento, no Colégio Allan Kardec, foi um amor à primeira vista ao Eurípides Barçanufo, a história. A gente não pode deixar de falar da história de Eurípides, como o Chico falava, que é a mesma coisa que falar a história de Jesus, né? E quando a gente fala da história de Eurípides, a gente deixar de falar também de Senhor Mariano. Né? Então, o Senhor Mariano foi quem preparou o terreno para a chegada de Eurípides Barçanufo, para que ele pudesse ser essa grande alma de espíritos de luzes que a gente tem o orgulho de falar que, apesar de a gente não ser contemporâneo ali, foi 1900 e pouco, 1918, a gente viveu muito próximo de um espírito de luz apóstolo da caridade como o professor Eurípides. E respondendo a pergunta da Yolanda, né, para mim, eu vi na prática, a gente vê no Espiritismo Mineiro a prática do Espiritismo, né? Não é só nos estudos, a gente vê a caridade sendo feita. E não foi só uma vez, a gente fez várias caravanas, né? Que eu tive a oportunidade de retornar. E sempre tive muito interesse em conhecer, em ler todas as obras de Eurípides. Comprei muitos livros da sua mãe também, Francine. Tenho também. E principalmente da Corina Lovellino, que é O Homem e a Missão. Eu sempre recomendo esse livro a todas as pessoas, porque é muito pouco tempo para falar toda a história de Eurípides, né? Então, se as pessoas puderem comprarem esse livro, O Homem e a Missão, e ter ele como cabeceira e referência, é muito legal, né? E eu vou contar um pouco da história sobre a história do livro Subsídios da história de Eurípides Barçanufo, né, Yolanda?
Mas eu tô tentando fugir, mas vou chegar lá. Eu senti, assim, uma primeira coincidência aconteceu dentro do Colégio Allan Kardec. Foi dentro do colégio que eu fui convidado a participar desse programa Vivência Espírita. É um programa que está há 18 anos no ar, fundado pelo Jorge Reis e o Rui Barbosa. O Rui tem 80 anos. É um programa que vai ao ar todos os domingos e a gente sempre entrevista, é um talk show espírita, a gente sempre entrevista outras pessoas, né? E lá eu me considero um estagiário. Estou sempre aprendendo e ajudando eles. Estou há 6 anos lá com eles. E o Jorge me convidou dentro do Colégio Allan Kardec a participar. Então, para mim foi uma grande emoção, porque eu falei, mas eu estou iniciando na doutrina, não sei nada. Eu falei, não, você só vai mexer no computador, não vai ter problema nenhum. Aí chegando lá, ele já me entrega o microfone e fala, você agora é apresentador desse programa junto com a gente. E eu lá tremendo, com o microfone na mão e tendo a oportunidade de aprender muito. E o outro caso foi o caso da minha noiva, no caso a Camila, que eu pedi ela em casamento dentro do Colégio Allan Kardec. Embaixo da árvore, né? Debaixo da árvore. Por Eurípides. Exatamente. E foi uma emoção muito grande, sob a orientação do meu mentor. Recebi essa orientação para esperar, porque a gente tinha, no final de semana, ia para Sacramento e tive a oportunidade, né, de fazer esse pedido lá. Né? Então, essa é respondendo a pergunta. Desculpa se foi um pouco prolixa aí, a Yolanda, respondendo. E depois, quando o seu filho nasceu? Levei ele também, estava na barriga, né? Todo ano a gente vai para Uberaba e Sacramento. A gente não foi esse ainda, até por conta da pandemia, né? Mas todo ano a gente sempre vai. Então, ele foi na barriga e depois, quando nasceu, já estava com 6 meses, a gente teve no Colégio Allan Kardec. A gente, quando fala de Eurípides, a gente não pode esquecer de Egorina também da chácara do Triângulo. Então, a gente esteve lá visitando a Nizinha. Ela foi até engraçado que meu filho ainda não falava, né? Tinha 6 meses, ele só soltava algumas palavras. Sentou do lado da Nizinha, que era sobrinha neta, né? Filha da Sinhazinha, que era irmã de Eurípides, e começou a falar e não parava mais de falar com ela. Ninguém entendia. Eu tenho isso filmado. Ele soltando as palavras, não parava de falar com ela. E eu que filmei, hein, Rodrigo? Foi, a Yolanda que filmou. E aí depois... E ele ainda tem fotos, né, com todos, né? Não só com... O Rodrigo trouxe o filho. Com o Bacelli, com todos eles, as fotos todas. Todos. O bebê no colo de todos. E levou o nome de Chico Xavier, né? Em homenagem a Francisco. E aí, uma semana depois, ela veio desencarnar, né? Depois, foi 7 dias, ela veio desencarnar. Veio a falecer, né, a dona Nizinha, que continuou, né, o trabalho que eles fizeram, que é o Evangelho das 9 horas. Às 9 horas da manhã. Eles estarão conosco também. Que foi iniciado desde a época, né, com a Sinhazinha, Eurípides, há mais de 100 anos, que é o terceiro horário da Palestina. Né? Se a gente olhar a história, se vocês puderem pegar o livro A Grande Espera, que conta a história que a Francine falou, que era um espírito que teve relação com Jesus. Ele foi um essênio, Eurípides. E lá, então, como Marcos e Chico Xavier confirma que nessa história Lisandro era Bezerra de Menezes, que era um ancião, e Caibar Chuto também participa dessa história, né? A gente se pergunta onde é que estava Chico Xavier nessa história também, né? Se ele foi ali, também tem relatos que ele era João Evangelista, algumas relatos assim, né? Pode ser muito perto. Mas a gente, em homenagem a esse terceiro horário da Palestina, por isso que era o Evangelho todos os dias às 9 horas da manhã. Muito interessante essa história, porque a gente pega o livro lá, O Homem e a Missão, da Corina Novelino, que, se não me engano, foi uma das diretoras também, né, do colégio. Me corrija se eu tivesse... Sim, foi. A Grande Espera foi psicografado por Eurípides, né? E a grande missão, ela sempre relatava debaixo
né, no contrapé, um outro livro que chamava Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. E eu sempre gosto de contar essa história porque é muito interessante. Tem a ver com a Yolanda também. E eu nunca consegui achar esse livro. E procurava e não achava. Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. E a Corina referencia esse livro no Homem à Missão. E eu buscava todos os livros do Eurípides para ler, né? Eurípides, de Roma, Sacramento, todos os livros que tinha, falava de Eurípides, eu comprava e lia. E esse eu não achava. E aí eu consegui descobrir que ele foi escrito pelo Dr. Inácio, Dr. Ferreira, né? Inácio Ferreira, que foi diretor do Sanatório Espírita de Uberaba. E enquanto ele estava vivo, ele escreveu essa biografia de Eurípides. Só que não era mais editado. Então não vinha mais, não era possível comprar, não achava. Aí eu liguei para a Yolanda, eu falei, Yolanda, quando que a gente vai a próxima caravana? Aí ela falou, não, a próxima caravana a gente vai tal mês. Então tá, me lembra que eu tenho que perguntar para o Bacelli, que ele tem contato com o espírito do Dr. Inácio Ferreira, né? Aonde eu encontro esse livro dele? Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo. E aí a Yolanda falou, não, pode deixar, vamos lá. Aí chegamos, primeiro lugar que a gente foi para Sacramento, tomamos um café no Colégio Allan Kardec, como é de costume, né? E fomos para Uberaba. Chegando lá no trabalho do Bacelli, né, no Pedro e Paulo, depois no final da psicografia, eu cheguei para falar com o Bacelli e perguntei, Bacelli, doutor Inácio tá aí? Aí ele estranhou assim, né? Ele, tá aqui sim. Posso fazer uma pergunta para ele? Ele, pode. Né? Onde eu encontro o livro dele, Subsídios para a História de Eurípides Barçanufo? Aí ele, nossa, você vai encontrar no Sanatório Espírita, ele está me dizendo aqui na biblioteca do Dr. Inácio. Aí a Yolanda, é o próximo lugar que a gente vai, né? Lembra, Yolanda? Não. E a gente foi com a caravana no sanatório, né? A Yolanda lembra muito bem a bagunça que a gente fez lá, né, Yolanda? Foi, é que não podia entrar na biblioteca porque estava em reforma. E aí nós insistimos muito, o Rodrigo, eu, o Elbia e a noiva do Rodrigo. Entramos, tudo fora do lugar, os livros e tal. E foi muito impressionante. Nós entramos, eu já me distraí com alguma coisa, e o Rodrigo parece que entrou mediunizado. Ele entrou na primeira prateleira, ele foi e puxou e disse, encontrei. Então, eu nunca vi nada igual. Em segundos, ele já estava com o livro na mão, né, Rodrigo? Aí o Márcio, que era o responsável pelo Sanatório Espírita de Uberaba, ele não estava, né? Então, e só tinha só tinha um livro desse lá. Aí, e como você fez? A Yolanda saiu para conversar, a caravana já tinha ido embora, a gente ficou. A Yolanda saiu para ligar para o Márcio, porque ela conhecia o Márcio. Falando, não, deixa comigo que eu vou ligar para ele, eu vou convencer ele de emprestar o livro para a gente. E saiu para ligar para o Márcio. E aí nessa eu fiquei sozinho no salão do sanatório. Imagina você lá no salão do sanatório sozinho, tudo vazio. Aí veio um pensamento assim, legal, parabéns, você achou meu livro, agora quero ver copiar. E era domingo ainda, hein, Rodrigo? Porque a gente sabe que não pode copiar livro, né? É proibido copiar livro. Né? Então, e quando eu abri o livro, assim, a capa azul, dourado, escrito Eurípides, e tinha até abaixo assinado das pessoas de Sacramento, com o nome das pessoas, e todo o processo que a Igreja Católica moveu contra Eurípides, contra a medicina irregular, ele todo escrito, transcrito, né, com as próprias letras da justiça, com as assinaturas, com os nomes. É um documento de valor histórico, né? Aí a Yolanda convenceu o Márcio de emprestar o livro, a gente foi no shopping. A gente levou o livro, ele falou, mas tem que trazer de volta hoje. Eu falei, tá bom. Fomos no shopping, chegamos lá. Em primeiro lugar, a minha noiva na época falou assim, ó,
deixa que eu falo. Eu falei, tá bom, então pode falar. Chegou lá, não, a gente precisa copiar o livro. Não, a gente não copia livro. Não pode copiar livro. Aí a gente falou, nossa, é o tamanho do shopping de Uberaba. Perto dos shoppings daqui de São Paulo, né? Dificilmente vai ter outra copiadora. Aí a gente, por sorte, tinha uma outra copiadora. Eu falei, deixa que eu falo agora. Aí cheguei lá, expliquei toda a história, falei que o livro não era mais editado, tudo mais. Aí ele falou, nossa, meu pai trabalhou no sanatório. Ah, é você mesmo, deixa eu copiar o livro então. Eu falei, não, vem cá, a gente copiou o livro, né? Aí, voltando para São José dos Campos, voltando dessa caravana com a Yolanda, né, daquela que organizou a caravana, um amigo meu estava no notebook acessando via 3G lá no final do ônibus, falou assim, Rodrigo, olha o que eu achei aqui no estante virtual. Aí eu, o quê? Tá aqui, subsídio para a história de Eurípides Barçanufo. Eu falei, nossa, não acredito. Tinha uma. Eu falei, dá esse notebook aí. Comprei o livro e chegou aqui. Tá aqui. Deixa eu tirar o fundo, senão não vai aparecer para vocês. Comprou a peso de ouro, hein, Rodrigo? É. E eu tenho que tirar o... Não. Aqui. Não tá vendo. Pegou bem amarelado, não sei se vocês estão conseguindo ver. Estão conseguindo ver? Foi mais no rosto, mais na tua frente. Isso. Aí. Eurípides Barçanufo. E conta aqui, acho que tem uma foto de Eurípides aqui. Subsídios para a história de Eurípides Barçanufo. Exatamente. Escrito quando ele estava vivo, né? Muito legal. Muito bom. Aí estão ouvindo? Coisa de caravaneiro, né, Yolanda? É... A gente sabe muito bem o que é isso, né, Sônia Isabel? Aí tem a parte 2. Deixa eu só contar a parte bem rápida, juro para vocês. Parte 2 da história. Recebi o livro, fiquei feliz, estudei, é muito legal, conta todos esses abaixo-assinados, esses detalhes. Não é tão detalhe quanto o livro da Corina. Corina é muito mais completo. Então, assim, a Corina Novelina abrange e traz muito mais informação do que os subsídios para a história de Eurípides Barçanufo. Então, não perde em nada não ter esse livro e ler o Homem à Missão, tá? Aqui traz algumas outras coisas históricas que é legal. E aí tem a parte 2. A parte 2 foi quando a gente trouxe no programa Vivência Espírita o Bacelli para vir fazer uma entrevista. Né? Ele veio para a gente fazer uma homenagem para o Chico, aqui em São José dos Campos, que é uma cidade perto de São Paulo, né? E aí a gente entrevistou ele no programa. Aí no final do programa, eu virei para ele e falei, Bacelli, doutor Inácio tá aí? Aí ele achou estranho, assim. Não, tá aqui sim. O espírito dele tá aqui sim. Eu posso fazer uma pergunta para ele? Aí ele estranhou, assim. Pode. Ele pode autografar para mim o livro aqui para mim, por favor? Aí ele autografou como Dr. Inácio. Olha que legal. 2014. Fotografia da assinatura dele. Então, olha só. É um livro que foi escrito enquanto ele estava vivo, sobre Eurípides. Autografado quando ele está desencarnado. Olha, todas as 2 vezes que você fez a perguntinha aí para o doutor Inácio, eu vi um monte de caravaneiro que está aqui rindo. Eu quero ver quando chegar lá no Pedro e Paulo, o que elas vão fazer, se elas vão lembrar dessa pergunta. Eu tenho certeza. Com certeza. Doutor Inácio está aí? Não, é só uma história aí, histórias de caravaneiros, né, Yolanda? Exatamente. Desculpa tomar o tempo aí com uma informação que talvez não seja tão relevante perto das informações que a Francine trouxe para a gente. Vamos aqui, muito bom, muito obrigada. Olha, eu quero mais uma vez agradecer ao Rodrigo e lembrar a todos aqui, tem muita gente que está aqui e assiste, acorda, bota relógio de despertador
para sábado, domingo, às 7h30 acordar, dá tempo de tomar insulina, fazer legal, tudo direitinho e ligar o YouTube e falar bom dia, Vivência Espírita. legal. Estamos aqui. O próximo entrevistado vai ser o Cláudio Yudi. Vai falar sobre estaremos lá, né, Yolanda? espiritualidade e animais. E quem sabe a gente não traz aí a Francine também para falar. Sim, isso. Eu falei isso com ela, eu falei. Muito bem. Agora eu vou ler aqui algumas perguntas. Então, aqui, ó. Um momentinho. Então, para Francine. Aqui o Ademir está perguntando se o colégio ainda funciona nos dias de hoje. Você pode responder. Sim, o colégio funciona, né? A parte de cima do colégio, todos os domingos a gente tem as atividades, algumas reuniões mediúnicas são realizadas na parte de cima e diariamente na parte de baixo, só que hoje funciona o Grupo Espírita Esperança e Caridade, né? O colégio, a escola foi transferido para a Escola Eurípides Barçanufo. Sabemos que o Estado é laico. Como é administrado a propagação da doutrina espírita? Então, o Estado é laico, né? Mas a escola, enquanto uma escola particular, ela tem como mantenedora uma instituição espírita. Então, nós não temos como objetivo no nosso projeto político-pedagógico, ele não vem que nós vamos dar doutrina espírita, mas nós vamos trazer a verdade, os ensinamentos cristãos trazidos por Jesus, para que a gente possa promover a construção dos valores morais na intimidade das crianças. Então, é claro que, por exemplo, eu disse que nós realizamos o passe lá diariamente. Então, todos os pais, quando eles matriculam os seus filhos na escola, eles sabem que a escola ela tem como pano de fundo a doutrina espírita, a entidade que mantém, que fundou essa escola, ela é uma escola, ela é espírita. Então, a gente respeita, por exemplo, aqueles pais que não permitem que o filho tome o passe. Ele não é obrigado a fazer isso. A gente coloca que é um recurso que nós, enquanto espíritas, acreditamos, sabemos do efeito dele, mas eu recebo todas as crianças de todas as religiões. Mas a gente não tem problema quanto a isso, sabe? Porque você acha que a metodologia, o que promove a diferença do que se traz lá, e exatamente a diferença está nesse ponto, e a formação moral que dá para a criança, para o ser, né? Todos eles abraçam isso com muita naturalidade e a gente não faz nenhuma forma agressiva isso, então é tudo de uma forma muito respeitosa, mas a gente não deixa de trazer a verdade, não. Então, e complementando, ela falou bem do PPP, quando a gente tem o projeto político-pedagógico da escola, a gente pode colocar, né, essas questões. Então, o colégio, o PPP da escola é como se fossem as leis, né? As leis da escola. Então, o pai, ele aceita e não pode reclamar, não pode dizer, eu não quero que faça isso. A gente até respeita, como ela falou, mas se tiver dentro do projeto político-pedagógico da escola, tudo pode. Pode. Aqui, ó, tem uma pergunta para a Francine e a mesma pessoa fez para a Liz também. Então, eu vou ler da Francine primeiro. Francine, gostaria de saber se o objetivo maior das aulas de astronomia é para mostrar a grandeza de Deus às crianças? É para mostrar a grandeza de Deus para as crianças? Sim, a gente entende, né, assim, não é um entendimento meu, mas é um entendimento coletivo, de que essa instrução de Maria a Eurípides, que introduzisse naquele momento a aula de astronomia, foi exatamente para isso. Primeiro, entender as muitas moradas na casa do Pai e a grandeza da criação, da presença de Deus. Então,
isso tudo, hoje a gente não tem aula de astronomia, mas a gente não deixa de dar todos esses ensinamentos mostrando, por exemplo, essa é uma questão, né? Quando a gente vai mostrar sistema solar para os nossos alunos de 4º, 5º ano, a gente vai trazer como princípio há muitas moradas na casa do Pai, e mostrando que ali são muitas moradas, né, de espíritos em graus diferentes de evolução. Então, é nesse sentido mesmo que a gente traz, e que Eurípides também, naquela época, levava para que pudesse sentir Deus, né, a grandeza da criação divina. A mesma pessoa está perguntando para Liz Leide. A Liz falou que a natureza desperta a arte. Seria possível ouvir um pouco mais sobre isso? A natureza desperta a arte. Sim, eu acredito que ela desperta a arte porque ela é inspiradora. É toda a beleza, né, que a gente tem na natureza, tudo que é, né, é criação de Deus. Então, é belo e isso inspira a criação da arte, inspira a criatividade, inspira a gente a estar expressando tudo isso que a gente tem dentro da gente. Agora aqui, ó, eu não falou para quem quiser pode responder. Vou fazer uma pergunta também na linha da última pergunta. A arte, pela filosofia, sempre foi tomada como um ato superior no sentido de expressão e sentimento. Seria a arte como expressão da natureza, para Eurípides, justamente uma interpretação dessa ideia dentro da filosofia espírita? Então, a arte, dentro do que Eurípides nos mostra, nos tem nos ensinado, né, é que ela é esse recurso que toca a intimidade do ser. Então, é justamente nesse ponto mesmo, né, dessa elevação das vibrações, de alcançar o belo, o que é sublime, para que aí haja uma identificação até em nós, de percebermos que também nós somos parte da natureza divina. Eu preciso reconhecer que o meu próximo, o meu irmão, ele é natureza divina. E com isso, nós também, a arte amplia nesse sentido da gente perceber, né, a importância do outro, a importância e o valor do belo nesse processo. Então, é de elevação, sim, ele é superior, né? Que vem a trazer essas vibrações mais elevadas que a gente hoje tem tanta dificuldade. Então, é a sensibilidade para sentir primeiro o simples, né? Porque quando a gente olha uma florzinha ali tão singela e aquilo inspira de alguma forma a arte, seja através da pintura, seja na criação de uma música, seja nas várias expressões da arte, isso eleva o sentimento do ser, né? Tem mais uma pergunta aqui. Qual o nome do livro, Rodrigo? Depois eu vou pedir o Rodrigo para escrever o nome do livro, que aí todos podem copiar. Sim, eu vou escrever falando, aqui. Vou escrever aqui. O nome dos melhor você escrever. Isso aí eu aprendi na rádio, hein? A outra pergunta. Essa natureza expressa pela arte seria Deus enquanto expressão? Sim. Eu acho que a gente tem muita dificuldade, né, de sentir Deus. Então, a gente ainda precisa muito dessa criação, de perceber a Deus através da criação, porque a gente não sente Deus ainda em nós. Quando a gente sentir tudo isso, né, a gente não vai precisar da natureza, mas somos nós mesmos. Então, essa arte, né, que nos eleva, que traz a todos nós esse manancial, que toca, na verdade, a intimidade do espírito, né, sensibiliza o espírito. Então, acho que é isso. Aqui também, muitas pessoas estão agradecendo. Tem o pessoal de Tupã, em São Paulo, Cláudia. Sim, pessoal, Cláudia de Tupã, muito querida. Isso. Nossa, todos vocês.
A gente fica muito feliz, né? Rodrigo, você, por favor, você coloca o nome aqui, que aí as Tô pessoas colocando agora podem aqui. colocar. Aqui também o Roberto de Tupã está agradecendo. Aí está falando, perguntou sobre, parece ter uma inspiração, principalmente kantiana, esse conceito de belo e sublime que Eurípides tem. Né? O conceito do belo e do sublime. É de uma sensibilidade, de uma elevação mesmo, né? Então, a gente vê que esses grandes filósofos, esses pensadores, eles já traziam essa ideia. E essa ideia, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que entender, que não é arte pela arte, mas é a arte que toca e sensibiliza o espírito. Então, aí que está a diferença, que eu acho que muitas vezes, a gente fica preso nas apresentações artísticas, e não é a forma de tocar, sensibilizar o espírito, a arte. Subsídio para a história de Eurípides Barçanufo, A Grande Espera. São os dois A Grande livros. Espera é um outro livro, né, que o Rodrigo falou também, que a gente sugere muito que seja estudado por todos, porque a gente vê uma reencarnação de Eurípides, né, enquanto Marcos, essa ligação dele com Bezerra, que vem lá já muito anterior. A gente, nesse período... Aqui também a Cláudia está perguntando, pedindo a Liz para colocar o livro de Leon Denis. Olha, a Liz é generosa, quando a gente vai lá, a primeira vez que eu encontrei a Liz lá em Sacramento, no colégio, quando eu cheguei ao Rio, ela enviou para mim um monte de... muito áudio, eu não me lembro, não era do jeito que está agora, não tinha nem WhatsApp ainda. E eu vim cheia de música. Eu queria pedir para a Ivanilde, que está aqui nos assistindo, que fez a nossa prece, para ela contar para vocês sobre o motivo do Eurípides ser o nosso patrono da nossa evangelização. Aquele momento que nós chegamos com as plantas, com as ervas, o que aconteceu lá no Paebem? Era um sábado que a gente estava se preparando para domingo e eu cheguei das compras com ela. Valéria, eu estou ouvindo muito baixo. Ativa para mim aí. Eu queria que você está ouvindo? Muito baixo. Então, mas a gente está te ouvindo bem. Tá bom. Então, pode contar. É que quando nós chegamos com as compras da para a pescaria do Eurípides, nós sentimos um cheiro de chá, né? Aquele cheirinho de erva. Aí foi quando qual o educador, qual o espírito que gostava de usar a erva? Veio o Eurípides Barçanufo. Aí foi quando uma parte dessa que eu estou lembrando, demos autorização e foi quando batizamos a nossa evangelização de Eurípides Barçanufo. E muito teve a história da erva. Né? Então, não tinha nada de erva, não tinha nada, ninguém estava fazendo, a gente sentiu um cheiro muito forte. Muito forte mesmo na sala onde nós estávamos, no pátio. E por isso eu coloquei aquela foto da harmonização, né, que a gente chegava ali no Allan Kardec, tomava um chazinho, sentava, ficava ali um pouquinho, e aí a gente conversando e estudando, a nossa evangelização foi batizada por Eurípides. Muito bem. Aqui, ó. Nós vamos encerrar e a gente sempre faz um formulário Google para falar, para colocar nomes das pessoas encarnadas e desencarnadas. Colocamos agora também, só que nós não fizemos, não colocamos ainda. Então, eu vou colocar no WhatsApp e todo mundo aqui veio convidado de alguém, aí as pessoas, eu peço que depois respondam as nossas perguntinhas, façam seus comentários, e quem tiver mais perguntas pode também
fazer através do formulário que a gente passa para as nossas palestrantes. Eu aqui agora, eu vou compartilhar uma tela, né, em agradecimento às nossas professoras, mas é claro que a gente vai agradecer também. Eu vou mandar esse material, essa palestra está sendo gravada, depois a nossa equipe virtual vai colocar na página do PAEBEM e vocês vão poder compartilhar. Eu vou mandar o link para vocês também e vocês vão poder compartilhar. Ok? Agora, nós vamos pedir a nossa Yolanda para fazer a nossa prece final. Então, nós vamos, nesse momento, tranquilizar os nossos pensamentos e rogando aos benfeitores que nos abençoe. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade de ouvir histórias de luz do amigo benfeitor Eurípides Barçanufo. Que ele possa interceder por nós, junto às esferas superiores, acalentando os nossos corações com esperança e alegria, fortalecendo a nossa vida na Terra. E vamos transformar estes momentos especiais para rogar paz ao nosso planeta Terra, aos doentes do corpo e da alma. E este grande laboratório nos auxilia a cumprir a vontade do Senhor em todas as ocasiões do caminho. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Gratidão ao nosso querido irmão Eurípides, e que ele possa olhar por todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Liz, cantar mais uma música? Vamos. Já que a gente falou da arte, vamos cantar sobre a arte. Essa música chama A Arte é Divina. A tia Francine, inclusive, uma vez organizou um teatro com a gente. A minha irmã, inclusive, quando participava da oficina de teatro, dançou ela junto com mais alguns colegas nossos. E o nosso coral cantou ela. Então, vamos cantar ela agora. A arte é divina, nos leva à emoção. Pincéis, panos, cores, teatro, canção. O mundo diverso nos faz brilhar, alegrias divinas, sentimentos a mudarem. Nossos pés dançaram, nossas mãos pintaram, e textos fizemos, e talentos nem sabíamos que tínhamos. Falamos de nós, nasceram sentimentos bons. Falamos da vida, porque a vida é divina em nós. Então, agora chegamos ao final. A Liz colocou as músicas para a gente, mas infelizmente não dá para a gente colocar tudo, né? Porque a gente quer ver vocês também, observar. E eu gostaria de dizer aqui
que, além de todos nós, temos uma amiga que se encontra até em hospitais. Hoje nós estamos. Então, vamos vibrar, que as nossas vibrações positivas alcancem também nas pessoas que estão internadas, porque estão com seu celular lá dentro do hospital, nos assistindo. Eu estou falando isso para a gente ver o tamanho, né, da nossa oração, o tamanho da força dos nossos encontros e a nossa responsabilidade, né? Gratidão a todos, gratidão e muita paz, um abraço fraterno a todos vocês. E na semana que vem, aguardem o nosso formulário Google, e na semana que vem estaremos aqui falando do Lar de Antusa. Vamos ter nossa doutora Alessandra, o Emílio, e depois teremos, daqui a 15 dias, a doutor Flávio Mussa nos falando da Escola Jesus Cristo de Campos. Todos falando sobre Chico e sobre a espiritualidade, sobre Jesus, né? Falar de Chico, falar de Eurípides é falar de Jesus. Então, um grande abraço a todos, muito obrigada, fiquem com Deus e até quarta-feira que vem. E para a galerinha daqui, até domingo, às 8 horas. Obrigado. Fiquem com Deus. Obrigada a vocês. Obrigada. A gente fala mais tarde. Uma alegria muito grande estar com vocês essa tarde. Muito obrigado. Obrigada a todos. São muitas aqui, muitos comentários, muita coisa bonita. Gratidão a todos. Paz e alegria. E como fala sempre o Tadeu, mais uma tarde de luz e oração. Mais uma. Muito obrigado. Obrigado, Valéria, viu, pelo convite. Rosimar aqui presente. Obrigado, parabéns, Liz, parabéns a todos. Obrigada. Tchau, tchau. Então. Tchau. Todos Obrigada. estamos